ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Cidade Agora com Alex Viana. Boa noite, Natal. 18 horas 2 minutos na capital do Rio Grande do Norte, agora 18 horas e 3 minutos. Eu sou Alex Viana, essa é a Rádio Cidade 94 FM. Vamos ficar juntos, ligados, até às 19 horas desta segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, trazendo um resumo dos principais fatos que marcaram a data de hoje. Cidade Agora que tem direção e apresentação de Alex Viana, produção de Tiago Rebolo. Hoje, segunda-feira, 27 de agosto, dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. Parabéns para vocês que fazem essas belíssimas profissões. 18 horas e 3 minutos, saudando você, ouvinte amigo, ouvinte amiga. Eu cumprimento nossos companheiros de bancada, Olivan Lima. Boa noite, Olivan. Muito boa noite, Alex Viana. Boa noite aos ouvintes da 94 FM Rádio Cidade, do Cidade Agora, e mais uma semana que está aí começando. É isso aí, uma maravilhosa semana para todos nós, Olivan. Uma semana abençoada por Deus. Cumprimentar aqui Karen Paiva e toda a equipe da Rádio Cidade aqui, fazendo o melhor do jornalismo para você nesta segunda-feira, dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. Sem muitas delongas, vamos, Olivan, mas antes eu quero fazer um convite aqui ao nosso ouvinte. Participe do programa através do zap 996164494. Você pode deixar sua mensagem, seu recado, sua participação, sua informação, sua crítica, seu elogio. Enfim, manda aqui o teu recado que nós vamos veiculá-lo para milhares de ouvintes da Rádio Cidade em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, através das redes sociais, também pelas quais você pode nos assistir. É só acessar o Instagram ou o Facebook, 94 FM Rádio Cidade. Cheio de gente já no Facebook aqui. Boa noite, Isapati. Isabela ou Isabelle? Patrícia? É isso? Isapati. Temos aqui também a Rosicleide Souza. Temos também Hélia da Saúde, o Marinho Sérgio, Cristina Tatiana, Francisquinha Aragão. Turma toda já sintonizada aqui, ó, no Cidade Agora, através do Instagram e no Facebook. Olivan, monitora aí a turma que está acompanhando a gente no Facebook, pra gente mandar um alô também pra turma que acompanha o Cidade Agora no Facebook. Sem muitas delongas, Oliva, vamos aos destaques da edição de hoje. Olha, mandar um alô também para a turma que nos acompanha, que segue o Alex Viana no Instagram, a Thalita, temos aqui o Professor Veríssimo, ó, muita gente, hein? Carlson Gomes esteve conosco aqui na semana passada, do Campos, Francisco Barros Dias, Evilásio da SM, temos aqui Júnior da Multimarcas, Michele Nóbrega, minha amiga, grande abraço para você, a Dayana, também a Lauri Prado, temos aqui o Walter Alves, deputado federal Walter Alves, obrigado Walter pela audiência, Micarla de Souza, Júlio Protásio, turma toda aqui, ó, Elisângela Marques, Newton William, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Bom, você vai conferir na edição de hoje, Fátima Bezerra é acusada de plagiar programa de governo de candidato do Piauí. Campanha já entrando nos seus detalhamentos aqui. Fátima, que lidera todas as pesquisas, é de fato uma acusação grave e muito constrangedora. Você pôr em dúvida os caracteres de originalidade do seu programa de governo, na medida em que responde a uma suspeita de plágio. Daqui a pouco os detalhes desta informação. Nova pesquisa mostra, além da liderança de Fátima Bezerra, empate técnico entre Carlos Eduardo Alves e Robinson Faria na segunda posição. Briga renhida, disputadíssima, para ver se
havendo segundo turno, quem, no cenário atual, iria disputá-lo com a senadora Fátima Bezerra. Ministério Público Federal denuncia ex-deputado federal João Maia por corrupção no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Aquele caso já antigo da Operação Via Ápia. O complicado é que João Maia está disputando o seu retorno à Câmara Federal, está inscrito como candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Não há ainda registro de impugnação do seu nome e é uma situação muito complicada envolvendo o ex-deputado João Maia. Rio Grande do Norte tem 63 municípios que não geram receita sequer para pagar o salário do próprio prefeito. Que situação, hein? Vocês vejam como aqui no Nordeste a pobreza atinge até os órgãos, né, executivos dos municípios. Daqui a pouco o detalhamento dessa informação para você. E você vai conferir também, Prefeitura de Parnamirim lança um programa para demitir quase 500 servidores efetivos. É uma espécie de PAD aí, né? Programa de demissão, PED, é isso? Programa de demissão voluntária, né? PDV, na verdade. Então, vamos daqui a pouco saber todos os detalhes dessa notícia. E aqui no estúdio da Rádio Cidade nós vamos ter uma entrevista com o prefeito. É o prefeito de Nísia Floresta, o Daniel Marinho, ele que é do PSDB. Vamos falar aqui sobre diversos assuntos envolvendo a política, a administração pública, a gestão municipal, tudo isso e muito mais a partir de agora. Participe do Cidade Agora, volto a frisar, pelo 996164494. Vamos em frente, Olivan. Previsão do tempo para amanhã, dia 28, em Natal, é de tempo nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima temperatura é de 23 graus e a máxima é de 29 graus. Agora a cotação das moedas e bolsas de valores. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em forte alta nesta segunda-feira. O principal índice, o Ibovespa, subiu mais de 2% e esbarrou nos 78 mil pontos. O dólar caiu 0,56%, ficando a R$ 4,08. O euro se manteve estável a R$ 4,76. Bom, agora sim a gente começa a trazer as informações, as primeiras notícias do Cidade Agora desta segunda-feira. A candidata do PT ao governo do estado, senadora Fátima Bezerra, apresentou à Justiça Eleitoral uma atualização do seu plano de governo. O novo documento, de 96 páginas, exclui trechos do primeiro que teriam sido plagiados do programa de governo apresentado por Wellington Dias na campanha pelo governo do Piauí em 2014. Passagens do primeiro programa de governo apresentado pela candidata são idênticos aos de Wellington Dias, que também é do PT. Em alguns recortes, as propostas de Fátima se dirigem aos piauienses. Uma das propostas supostamente copiadas se refere ao saneamento básico. Os dois documentos, tanto o de Fátima Bezerra quanto o de Wellington, falam em implantar um rigoroso processo educativo junto às comunidades piauienses de combate ao desperdício de água. Ainda no quesito saneamento, o programa de Fátima reproduziu a proposta de Wellington de ampliar para 80% dos domicílios da área urbana a rede coletora de esgoto e tratamento de efluentes. Em nota, a assessoria de Fátima disse que abraça propostas comprovadamente eficientes que atendem aos anseios e necessidades identificadas em seminários e consultas feitas pelo PT no estado do Rio Grande do Norte. Olha só, gente, vejam só, parece que na política atual, nos dias de hoje, a política ela é feita de outra ordem. Parece que o que prevalece de fato, o que é essencial na prática na política de hoje, é a política pragmática, é a política do tomar lá da cá, é a política do fisiologismo,
é a política do eu mando no dinheiro público e boto ele onde eu quero, beneficiando as empresas que eu quero, e isso é da minha conta e não é da conta da população. E por que eu estou dizendo isso? Porque, vejam só, as propostas de um candidato eram para ser a coisa mais importante, mais relevante, mais essencial, mais especial de um partido político, de um candidato, de uma candidatura. E no caso aqui em análise, temos uma senadora já tarimbada, uma política de grande trajetória aqui no estado, embora ainda em ascensão, né? Por que não dizer, que lidera as pesquisas para o governo do estado do Rio Grande do Norte e que, no entanto, parece que tratou as propostas de uma maneira não tão especial como deveria ter sido, né? Fátima Bezerra tem dito que, diferentemente de muitos outros candidatos, tem ouvido a universidade, tem ouvido professores, tem ouvido empresários, tem feito seminários com especialistas nas mais diversas áreas, tudo isso visando fazer um plano de governo, uma proposta para apresentar ao Rio Grande do Norte, que tira o Rio Grande do Norte da fossa, que leve o estado às linhas do desenvolvimento, etc, etc, etc. No entanto, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V parece que conseguiu furar a linha de bloqueio da campanha da senadora Fátima Bezerra e permeou aí de alguma forma o seu plano de governo. Porque você colocar num plano de governo ao governo do Rio Grande do Norte propostas do plano de governo de um candidato do estado do Piauí é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria, que mostra no mínimo, que não existem as pessoas dentro da campanha de Fátima pensando efetivamente no Rio Grande do Norte, certo? Não existe aquilo que está sendo propagado, ou seja, pessoas capacitadas, especialistas que estão pensando o Rio Grande do Norte, estão elaborando propostas para o Rio Grande do Norte para serem apresentadas pela petista na campanha eleitoral deste ano para a população do Rio Grande do Norte como soluções a serem implantadas caso a petista vença as eleições para o governo do estado. É necessário, sim, uma explicação mais convincente da senadora, porque a partir de uma dúvida como essa, a gente faz aqui várias questões. O que é real no plano de governo de Fátima e o que é copiado? Porque pelo menos essa parte aí, houve o descuido e foi trocado o piauiense para norte rio-grandense. O que está lá como norte rio-grandense que foi copiado do piauiense ou da Bahia ou de outros governos do PT, né? Não adianta a senadora chegar num momento como esse e dizer: nós copiamos propostas do PT onde deu certo. Não é isso, que se copie, mas não se tem divulgado que se tem uma equipe trabalhando numa proposta para o Rio Grande do Norte, né? Então cadê a proposta feita especialmente para o Rio Grande do Norte? Além do que, existem diferenças nas realidades de um estado para o outro. E nesse caso específico, o Rio Grande do Norte tem muita coisa diferente com o estado do Piauí. Bom, é um problema agora da campanha da senadora Fátima Bezerra. Ela é que tem que vir a público explicar se existe mais plágio ou não nas suas propostas de governo, né? Ou então eu pergunto a você que está nos ouvindo, isso não é importante saber disso? Aí eu volto lá para o início do meu comentário, né? A política só se tornou, em termos de relevância, suas propostas e ideias, não relevante para os políticos, ou também é não relevante para a sociedade, para os eleitores. Fica aí tudo isso para a reflexão de todos nós. Bom, temos aqui já a participação do Nilson, certo? Sou ouvinte da Rádio Cidade, seu programa. Minha reclamação quanto à falta de medicamentos nos postos de saúde da rede municipal e estadual. Alex, falta tudo, principalmente para os diabéticos, é lamentável. Dentro do possível, queria saber também se é possível convidar os dois secretários de saúde no mesmo dia, rede municipal e estadual, para uma entrevista, seria de uma grande audiência. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pela sua
Contribuição, Nilson. Vamos fazer aqui, vamos propor a nossa produção que entre em contato com os dois secretários para tentarmos fazer um debate, com certeza. Um debate que pode render muito. 18 horas, 17 minutos. Carlos Eduardo Alves, do PDT, e Robinson Faria, do PSD, estão tecnicamente empatados na segunda colocação, segundo a mais recente pesquisa do Instituto SETA sobre a corrida pelo governo do estado. Se a eleição fosse hoje, os dois disputariam uma vaga no segundo turno contra Fátima Bezerra, que repetiu o desempenho de levantamentos anteriores e segue na liderança. De acordo com o levantamento contratado pelo blog do BG e divulgado nesta segunda-feira, Fátima tem 26% das intenções de voto na pesquisa estimulada quando os nomes dos dois candidatos são apresentados ao eleitor. Na segunda posição, aparece Carlos Eduardo com 13%. Robinson, que concorre à reeleição, surge com 10%. Os dois estão empatados no segundo lugar, já que a margem de erro da pesquisa é de 3% para mais ou para menos. Então, se Carlos Eduardo tem 13, ele tanto pode ter 16 quanto 10. E se Robson tem 10, ele pode ter tanto 13 quanto 7. Então, é assim que funciona a margem de erro. Foram entrevistadas 1.300 pessoas entre os dias 18 e 20 de agosto em todas as regiões do Rio Grande do Norte. O grau de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos RN 05667/2018 e BR 00927/2018. É o grande destaque da pesquisa, haja vista serem os três que lideram emboloadamente a corrida sucessória para as eleições deste ano. Às 18 horas 19 minutos na capital do Rio Grande do Norte. Vamos trazer aqui outras informações para os nossos ouvintes. Olha, um em cada 3 municípios brasileiros não consegue gerar receita suficiente sequer para pagar o salário de prefeitos, vereadores e secretários. O problema atinge 1.872 cidades que dependem das transferências de estados e da União para bancar o custo crescente da máquina pública, segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Aqui no Rio Grande do Norte, segundo o estúdio, existem 63 municípios nessa situação, o que representa 37% de todas as prefeituras potiguares, são 167 ao todo. É o 8º estado do país e o 3º do Nordeste com maior número de prefeituras com o mesmo problema. O levantamento da Firjan mostra que, em média, a receita própria das cidades com população inferior a 20 mil habitantes é de 9,7%, ou seja, mais de 90% da receita vem de transferências públicas. Em alguns casos, a receita própria é quase zero, como em Coronel Ezequiel, aqui no nosso Rio Grande do Norte. É, de fato, uma questão que ainda precisa ser resolvida pelos congressistas. Os municípios que são a ponta da estrutura pública, que lida mais diretamente com o cidadão, né? Porque dizem, inclusive, os municipalistas, que é no município que tem o atendimento de saúde, é no município que tem o atendimento de educação, é no município que, afinal de contas, termina tendo o atendimento na área de segurança pública, e os municípios terminam ficando com a menor fatia na divisão do bolo da arrecadação tributária, na divisão das receitas arrecadadas no país. O governo federal esmagadoramente fica com a grande maioria, em seguida os estados e, por fim, os municípios. É preciso haver uma melhor distribuição do que é arrecadado no país e fazer com que os municípios tenham melhores condições de bancar a sua máquina pública e de prestar os serviços elementares que são obrigados a prestar pela própria Constituição Federal. Muitas dessas mudanças têm que passar por reformas constitucionais ou por propostas de emenda constitucional, no caso PECs, que necessitam de maioria qualificada no Congresso Nacional
inclusive de votações tanto na Câmara Baixa quanto na Câmara Alta, ou seja, na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E claro, precisa com que os deputados federais e senadores se atentem mais para os problemas do Brasil. Eu concordo aqui em gênero, número e grau com o que disse um empresário em recente análise, que a classe política, os congressistas em Brasília, praticamente deram as costas e se distanciaram dos problemas da sociedade. Nós temos problemas dos mais diversos matizes, nas mais diversas áreas e dos mais diversos aspectos, que simplesmente estão sendo problemas e continuando sendo problemas, sem que aqueles que poderiam ajudar a solucioná-los estejam efetivamente atuando nesse sentido, né? E podemos citar aqui uma série de questões. Na semana passada mesmo eu citava que, e hoje mesmo eu já ouvia de um outro empresário, quanto tempo se demora para que a justiça dê uma resposta a uma demanda judicial. Alguns casos 10 anos, outros 15 anos, outros 20 anos, né? E aí parece que se aceita essa realidade dura, triste, nefasta, né? Como algo que não se deve mudar. Parece que é uma cláusula pétrea de realidade social. Ninguém ousa experimentar uma proposta que mude essa realidade. Ninguém ouve falar, né, de que estamos pensando, discutindo, debatendo uma proposta para fazer com que o judiciário seja mais célere. Cadê? Não existe uma discussão. Cadê os congressistas que fazem as leis? Por que não estão discutindo isso? Por que não tem um deputado federal que bote essa problemática debaixo do braço e vá atrás e promova seminários e promova reuniões e busque fazer um movimento, criar um fórum, fazer uma onda para que haja uma mudança nisso? Não, em que estão ocupados os nossos congressistas, né? Por isso que eu concordo com o que dizia esse empresário, porque parece que há um fosso, né? Um abismo entre a realidade, os problemas e o que fazem, a preocupação, o que gira na cabeça dos nossos congressistas. Lamentavelmente, o que nós vemos muito é o congressista atuar, digamos assim, pontualmente. É uma demanda que surge, é um lobby que surge no Congresso, vai um congressista e ajuda naquele lobby. É assim que tem funcionado as coisas, e a sociedade que não é capaz, nos seus interesses difusos, de se organizar, termina ficando prejudicada nos seus problemas mais comezinhos. Então, são reflexões que nós fazemos aqui e que dizem muito respeito à sociedade brasileira, haja vista serem proferidas essas questões por gente que vivencia na pele o problema. E a gente torce para que essas realidades comecem a mudar aos poucos, a partir da conscientização e das reflexões que os comentários, né, da própria sociedade ou das pessoas mais conscientes fazem. E essa é nossa, efetivamente, esperança, que isso comece a mudar. 18 horas e 25 minutos. Bom, o Rio Grande do Norte registrou uma redução de pouco mais de 3% no número de roubo de veículos nos 8 primeiros meses do ano, ao se comparar com o mesmo período de 2017. Tudo isso segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social. Foram registrados 5.455 casos até o último dia 24 de agosto, contra 5.635 até a mesma data do ano passado. Apesar da redução geral, a média diária continua alta. Pelo menos um veículo é roubado por hora no estado. São registrados 23 casos por dia. A maior parte dos casos está concentrada na região metropolitana de Natal. Bom, os servidores estaduais da saúde anunciaram uma parada das atividades para a próxima quinta-feira, dia 30. Os serviços das unidades de saúde devem ser reduzidos em pelo menos 50%. Um ato público está marcado para as 9 horas da manhã em frente ao Hospital Monsenhor Valfrido Gugel, ali na zona leste de Natal. A categoria reivindica a conclusão da folha de pagamento do 13º salário de 2017. Para estar na hora dos servidores estaduais virarem o disco. Porque o que nós temos aqui muito claramente é uma tentativa de, num período eleitoral, fazer muito barulho por algo que já está bem esclarecido, né?
O Estado não tem recursos para pagar isso. E claro que os servidores aqui, eu não vou tirar o direito de ninguém protestar. Aqui mesmo a gente protesta e muito na Rádio Cidade, quando a gente acha que deve protestar. Então cada um está no seu direito. Mas poxa vida, já há um posicionamento do Estado de que o Estado quer pagar isso aí. Já há até uma sensibilização política, né? O governador do Estado, ele é candidato à reeleição e perdeu muito voto por não pagar isso em dia. Aí fica o sindicato, os servidores da saúde, fazendo zoada, né? Como se isso fosse resolver a situação. E aí é onde entra a razão que se dá àqueles que criticam os sindicatos de serem controlados pelo Partido dos Trabalhadores. Porque muita gente está dizendo, né, que toda essa movimentação dos servidores estaduais da saúde nada mais é, nada menos é do que atendendo ao que seria um interesse do PT aqui no estado, que tem uma candidata ao governo que gostaria, né, seria vantajoso para ela desgastar o atual governador. E aí o PT, que controlaria esses sindicatos, estariam por trás dessas, né, manifestações, né? Então assim, tem gente, claro, que desavisada ainda cai nesse conto aí da carochinha, etc. Inclusive muitos servidores, né, que terminam sendo manobrados pelos líderes sindicais e que na verdade têm único interesse de desgastar a imagem do governo, porque de fato não muda nada essa reivindicação, né? Gostaríamos que mudasse, mas vejam só, eu entro na pele do governador Robinson Faria, comendo o pão que o diabo amassou por ter atrasado o salário, que não é, obviamente, a vontade nem o desejo dele, mas perdeu aí milhares de votos, tá aí em terceiro na pesquisa, porque talvez se não tivesse atrasado o salário dos servidores, Robson tivesse bem melhor nas pesquisas, né? Ele realmente tem apresentado uma série de, pelo menos o que a gente está vendo na campanha, uma série de obras, uma série de realizações, e a gente às vezes fica sem entender, porra, apesar da crise financeira, o Estado, o governo do Estado conseguiu fazer uma série de obras. Então assim, a gente fica se questionando como ele conseguiu isso. Realmente só pode ter sido através de muito esforço. Então, como é que um governo que se esforça para, apesar da crise, fazer uma série de realizações, atrasa o salário? Aí o governo vai explicar, vai falar dos 400 milhões de reais que representam a folha do Estado, e como não se tem dinheiro, não se arrecada esse valor integral, né? E por conta disso é que não se paga o salário em dia. É uma coisa simples, é matemática, é conta, né? De somar e subtrair. Então assim, realmente é lamentável a postura de alguns sindicatos que tentam transformar essa situação numa campanha eleitoral disfarçada ou travestida ou indireta, né? Em favor de um candidato que é apoiado subliminarmente, né, às escondidas, por debaixo do pano, pelos líderes desses sindicatos. Lamentável que isso ainda aconteça e, claro, a população precisa ficar sabendo disso. Bom, nós temos agora 18 horas e 31 minutos na capital do Rio Grande do Norte. Lembramos que daqui a pouco vamos entrevistar o prefeito de Nísia Floresta, Daniel Marinho, do PSDB. O Ministério Público Federal denunciou o ex-deputado João Maia e mais 10 pessoas investigadas por desvio de dinheiro em obras nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte. De acordo com os investigadores, o suposto esquema reuniu integrantes da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Norte e representantes das construtoras. João Maia foi denunciado. Um abraço para você, Zenilda. João Maia foi denunciado por peculato, corrupção passiva, associação criminosa, crimes contra licitações e lavagem de dinheiro. Em nota, o deputado afirmou que recebeu a informação da denúncia sem nenhuma surpresa, mas com profunda indignação, e disse que é inocente das acusações. Bom, o deputado vai ter que provar isso na justiça. 18 horas 32 minutos. A candidata, na verdade, o candidato a governador do Rio Grande do Norte, pelo PSOL, Carlos Alberto Medeiros,
sugeriu em seu programa de governo reduzir ou até mesmo eliminar a cobrança de ICMS sobre energia elétrica em áreas rurais do estado. O socialista criticou o fato de o Rio Grande do Norte cobrar 18% de taxa de ICMS sobre as contas de energia, o que prejudica a produção de agricultores familiares enquanto concede incentivos para grandes produtores. Bom, nós temos em Natal, 18 horas e 32 minutos, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo termina na próxima sexta-feira, dia 31. No Rio Grande do Norte, segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública, a meta é vacinar quase 189 mil crianças com mais de 1 ano e menos de 5 anos de idade. Desse total, no entanto, 66 mil crianças ainda não foram imunizadas, o que representa cerca de 35% do público-alvo. Olha, nós temos agora em Natal, 18 horas, 33 minutos. Bom, eu queria trazer um recado para você. Sabe aquele amigo que acelera mais do que o permitido para chegar em casa um pouco mais cedo? Pois é, saiba que futuramente ele poderá fazer parte das estatísticas que apontam o excesso de velocidade como uma das maiores causas de acidentes de trânsito fatais. Dirigir acima do limite de velocidade nas ruas da cidade ou nas estradas põe em risco não apenas você e a sua família, mas também as pessoas que não têm nada a ver com isso. Por isso, pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. A Associação de Praças da Polícia Militar de Mossoró e região aumentou para R$ 3.000 o valor da recompensa a ser paga para quem der informações que levem à prisão os assassinos do cabo Ildônio José da Silva, de 43 anos. O policial foi morto no dia 16 deste mês durante o assalto a um ônibus escolar na RN 117, entre as cidades de Caraúbas e Governador de Cerrosado, na região oeste potiguar. O policial, que estava a caminho de uma faculdade em Mossoró, foi identificado pelos bandidos, retirado do veículo, deitado no chão e executado com vários tiros. O último disparo na cabeça foi de espingarda calibre 12. Meu Deus. Olha, um alô para Francisquinha, para Cristina Tatiana, para o Marinho Sérgio, para Isa Pati, Rosicleide Souza, para Márcio Moreira, para Azaci Natal, Cacá Barbosa, o Breno Queiroga, um abraço para você, Breno, que é candidato ao governo, Daniel Paiva, forte abraço, Daniel, Tiago Fortunato, Rejane, tia Rejane, um abraço para você, um beijo, tia. George Fernandes, jornalista, da minha turma de jornalista da UFRN, Soerda Medeiros, Ricardo Costa, Pedro Campos, boa noite para você também, Pedro. Um alô aqui também para o Ricardo Costa. Vamos lá. A turma toda sintonizada nas redes sociais do Cidade Agora. Alex Reginaldo, Carlindo Souza, Jorge Alex, Paulo Vini. Vamos lá. Quem mais? Nélbia Maia, Edinaldo Elias. Turma toda. Taumaturgo Rodrigues. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Olha, dos 494 candidatos que solicitaram registro na Justiça Eleitoral para as eleições deste ano no Rio Grande do Norte, pouco mais de 56%, ou 278, declararam ser brancos. Isso mesmo. O índice é menor do que o que foi registrado em 2014, quando os brancos representavam 66% das candidaturas. Em contrapartida, subiu o número de postulantes que se declaram pardos. Eram 25% do universo de candidaturas em 2014 e agora são 34%, ou 169 candidatos. O número de negros permaneceu praticamente o mesmo neste pleito em relação à eleição de 4 anos atrás.
são 46 candidatos dessa cor no Rio Grande do Norte, o que representa 9% de todas as candidaturas. Os negros em 2014 eram 8%. Já a quantidade de candidatos jovens caiu. Na eleição deste ano, os postulantes com idade de 20 a 29 anos representam 5,4% do total de candidatos, enquanto eram 7% na eleição de 2014. 18h37. Para reduzir a folha de pessoal, a Prefeitura de Parnamirim começou a receber adesões de servidores nesta segunda-feira ao chamado Programa de Estímulo ao Pedido de Exoneração. A iniciativa planeja exonerar 476 servidores efetivos e gerar economia mensal de 1,6 milhão de reais. O alvo da ação são os servidores contratados a partir de 1983 sem aprovação prévia em concurso público. A medida decorre de um termo de ajustamento de gestão homologado pelo Tribunal de Contas do Estado em outubro de 2017. Olha, a respeito dessa notícia, bom seria se fosse um ato de gestão do prefeito e que os prefeitos, bem como os governadores e presidentes da República, utilizassem mais esse recurso, haja vista existirem dentro do serviço público, como existem em todas as profissões, inclusive no jornalismo, figuras que não têm a vocação de servir, né? Existem muitos órgãos públicos com funcionários que terminam sendo burocratas, né? Pessoas que trabalham desestimuladas, que não atendem bem, que prestam mau serviço e que às vezes até corruptos são. Esse tipo de pessoa não é para estar prestando serviço público. É preciso ter uma vocação para o serviço público. Inclusive vai um alerta àqueles que querem fazer concurso público, querem entrar no serviço público. Examinem primeiro, antes, inclusive, porque hoje o desespero é tão grande, o desemprego é tão gigantesco, que as pessoas se agarram com toda e qualquer oportunidade e não estão errados, eu não estou criticando por conta disso não. Mas antes de entrar no serviço público, analise se você tem vocação, né? Porque entrar só para ganhar o salário, pensar em ganhar um salário no final do mês, sem prestar o devido serviço corretamente, com ânimo, né? Com vocação, isso pode gerar até um desconforto para você e até mesmo uma doença a médio e longo prazo, por desgosto, né? Porque é tão bom você fazer aquilo que você gosta de fazer. Na verdade, isso traz satisfação, traz felicidade, traz recompensas, traz méritos, enfim, a lista é imensa, né? Então, por outro lado, né, a máquina pública às vezes está tão abarrotada de gente que o gasto com o pessoal ultrapassa o limite prudencial de gasto previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo com que o município, o estado ou mesmo o ente federal não possa sequer fazer concurso público, como é o caso aqui do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte precisa de policial, precisa contratar policial civil, policial militar, delegados, mas não faz porque já tem um gasto elevado com o pessoal e a lei proíbe, né? E aí você termina com um déficit de pessoal muito ruim, que impacta diretamente na prestação do serviço de segurança pública. Menos efetivo na rua, mais liberdade para os bandidos, né? Então, por outro lado, você também geraria, por um terceiro aspecto, uma economia. Na hora que você demite, você tira do serviço público gente que não quer trabalhar direito. E por fim, você permite fazer concursos, né? Para contratar gente nova, sangue novo, gente qualificada, gente mais antenada com as últimas tecnologias, gente mais moderna, né? Não que os mais antigos não tenham todos esses predicados. Sim, muitos têm, mas muitos não têm. Muitos se esforçam para ter, muitos se atualizam, né? Outros estão levando com a barriga. E olha, se encontrar no serviço público gente que é mal-humorada, que não se tem disposição para atender,
Ah, Alex, mas no Rio Grande do Norte o salário está atrasado. Isso é uma circunstância que tomara, Deus queira que seja passageira. É desestimulante sim, mas na verdade o trabalho dignifica o homem. E o homem deve se conter pelo trabalho. Claro que ninguém quer que se trabalhe sem ganhar nada em troca. É preciso se ganhar honestamente o pão de cada dia, né? São questões diferentes. Mas o trabalho por si se basta, porque isso eleva o homem, dignifica, sobretudo o trabalho em que o homem se empenha em ser cada vez melhor nessa atividade e nesse exercício. Portanto, é bem interessante essa medida da Prefeitura de Parnamirim. Pena que é obrigada a fazer, está sendo obrigada, perde o mérito um pouco por estar sendo obrigada a fazer por uma decisão, um termo assinado no Tribunal de Contas do Estado. Mas as prefeituras deveriam ter essa postura, assim como o Estado do Rio Grande do Norte, que teve a oportunidade na figura do governador Robson Faria e não o fez, né? Porque existe todo um cuidado com o servidor público, né? Não vou demitir servidores, mas aí Robson ficou nessa, não demitiu para proteger e para ficar bem na fita com o servidor, mas atrasou o salário, se queimou com um monte de servidor, lamentavelmente para ele. Mas enfim, fica aí a dica para prefeitos que efetivamente queiram partir para um enxugamento da máquina, né? Uma melhoria dos gastos públicos, oferecer a demissão voluntária, né? Um caminho para o servidor que esteja insatisfeito pegar o beco, como se diz, e partir para outra. 18 horas e 44 minutos. Olha, uma última informação antes da nossa entrevista: os gastos com transporte rodoviário subiram em média 12% após o governo adotar a tabela de preços do frete como parte do pacote de medidas que encerrou a parada dos caminhoneiros, que durou 11 dias e provocou uma crise de abastecimento no país. A informação é de um levantamento inédito realizado pela Confederação Nacional da Indústria, com 688 empresas. A situação tem afetado fortemente o escoamento de sal produzido no Rio Grande do Norte. A estimativa do Sindicato das Indústrias de Extração de Sal é de que os fretes aumentaram 103% com as novas regras, o que representa um prejuízo de 30 milhões de reais para o setor até agora. Essa elevação acontece porque o sal era transportado no chamado frete de retorno. Caminhões iam com outros produtos para o Rio Grande do Norte e na volta traziam sal. Por isso, esse transporte era mais barato. Mas com o tabelamento, a figura do frete de retorno desapareceu e o preço cheio é cobrado em todas as rotas. Olha, você está ouvindo Cidade Agora com Alex Viana. Mandar um alô para a turma do Instagram: Vanaldo, Taumaturgo, Edinaldo. É isso aí. Olha, mais um recado para você. Você já dirigiu e olhou o celular ao mesmo tempo? E se eu te disser que levamos cerca de 23 segundos para responder uma mensagem? Se você estiver a 60 km por hora, vai percorrer quase 400 metros, dividindo a atenção entre o celular e o volante. E existem grandes possibilidades de você encontrar um buraco, um carro e até uma pessoa. A mistura celular e direção é a terceira maior causa de mortes no Brasil. Pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito, mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. Olha, a Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal 26 pessoas no âmbito da Operação Registro Espúrio. Entre os denunciados estão o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, o ex-ministro do Trabalho Elton Iomura, a deputada Cristiane Brasil e os deputados Paulinho da Força e Jovaí Arantes. Deflagrada pela Polícia Federal em maio, a Operação Registro Espúrio apura fraudes na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. A Polícia Federal já concluiu o inquérito da operação e indiciou 39 pessoas por suposto envolvimento na organização criminosa que atuou no Ministério. Às 18 horas 47 minutos, o senador Romero Jucá anunciou nesta segunda-feira que deixou a liderança do governo no Senado
por não concordar com a forma como o Palácio do Planalto tem conduzido a crise dos imigrantes venezuelanos em Roraima. Ele comunicou a decisão pessoalmente ao presidente Michel Temer em reunião no Planalto, na qual entregou uma carta, divulgada em seguida para a imprensa. Bom, nós conversamos agora com o prefeito de Nísia Floresta, Daniel Marinho, do PSDB. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite aí aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pela gentileza de ter vindo conversar com os nossos ouvintes. As prefeituras do Rio Grande do Norte vivem uma situação difícil, sem receitas. Como é que estão as finanças de Nísia Floresta atualmente? Boa noite, Alex. Graças a Deus, no momento, o município encontra-se equilibrado, com a folha de pagamento em dia, né, com nossos compromissos com fornecedores também em dia, e até certo ponto, de certa forma, eu costumo dizer que adiantado, né? Apesar dessa crise que a escassez de recursos vem massacrando, principalmente nesse fim de ano, com queda de FPM, queda de outras fontes de arrecadação, de Estado, município, União, né? Que o IPTU já foi arrecadado no início do ano, o IPVA já está em fase final, daquelas placas já dos finais, de números finais, né? E em relação ao FPM, o imposto de renda mesmo já está em fase de restituição, né? Então o repasse para os municípios são bem menores, né? Quem não se programou da forma correta vai passar por dificuldade nesse final de ano, mas a realidade lá em Nísia Floresta, graças a Deus, é de equilíbrio, né? Nós fazemos o planejamento de todo o ano e estamos aí, apesar de ajustes e contenção de despesas, estamos com o município em dia, fora do CAUC, né? Que é o cadastro de devedores, digamos assim, né? Isso, dos endividados. Dos endividados, dos entes públicos. Não temos dívidas com o Tribunal de Justiça em relação a precatórios. O município hoje, graças a Deus, encontra-se equilibrado, Alex. É porque, na verdade, a administração pública, de uma forma geral, moderna, ela tem que primar pela eficiência do gasto dos recursos públicos. Não existe mais... espero que um dia voltemos àquelas épocas de vacas gordas, né? Mas nessa época de recursos escassos, o gestor ele tem que ser mais eficiente, né? Ele tem que gastar pouco e oferecer mais saúde, mais educação, mais assistência. E é isso que nós buscamos lá em Nísia Floresta, a eficiência nos gastos públicos. Inclusive, graças a Deus, na nossa gestão, essa eficiência melhorou muito, que nós estamos concorrendo aí para receber o selo Unicef. Amanhã vai ter o primeiro fórum em relação ao selo Unicef, lá em Nísia Floresta, a partir das 8 horas, onde eu vou incentivar a nossa equipe para buscar realmente o reconhecimento do selo Unicef Nísia Floresta, que vai ser inédito para aquele município. Muito bem. Prefeito, a prefeitura tem conseguido realizar investimentos, obras, ou está apenas administrando a folha de pagamento e conduzindo os serviços básicos? Não, Alex. Graças a Deus, apesar dessa escassez de recursos e de investimentos, nesse 1 ano e meio de nossa administração, nós já inauguramos 2 unidades básicas de saúde, 2 postos de saúde na praia de Búzios, ali no nosso litoral sul, e na praia de Barreta, né, 2 prédios novos, confortáveis, amplos, para atender melhor aquela população. Inauguramos também uma sede do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde e Família, né, que são atividades correlatas à atenção básica, como nutricionista, psicólogo, fisioterapia, terapeuta ocupacional. Hoje o prédio é amplo, acessível, né, espaçoso, onde podemos ter atividade com jovens, adultos, idosos, atividades físicas lá, um ambiente climatizado, confortável, e ainda damos o transporte a todos os usuários desse serviço, né? Também inauguramos na nossa gestão um ponto de apoio do SAMU metropolitano. Até então, Nísia Floresta, quando ocorria algum acidente ou quando alguém precisava dos serviços do SAMU, né, e fazia a chamada, a ambulância vinha de Macaíba, o que demorava em média de 40 minutos a 1 hora para esse primeiro atendimento, né? E a gente sabe que nessas chamadas de urgência o tempo pode significar o salvamento de uma vida. E nós conseguimos trazer para o nosso município
um ponto de apoio do SAMU Metropolitano, onde hoje nós temos uma ambulância exclusiva para o município de Nísia Floresta, e a resposta para uma chamada de urgência hoje demora 5, 10, 15 minutos, dependendo de onde seja a distância para o centro da cidade. Também inauguramos um centro de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o antigo Projovem e Clube dos Idosos, no distrito de Alcaçuz, que fica ali na Lagoa de Alcaçuz, ampliando a extensão desses serviços para a comunidade de Alcaçuz, que é uma comunidade bastante conhecida e que tem um porte maior. Nós também estamos realizando obras de infraestrutura, como o acesso à comunidade de Alcaçuz, que era um acesso por uma estrada de terra batida. Nós estamos realizando a pavimentação de acesso à comunidade de Alcaçuz. Pavimentação ligando o Tororomba a Timbó. O que é que isso significa? Timbó é onde fica a lagoa, né, do Carcará. É um dos pontos turísticos mais visitados de Nísia Floresta, e o acesso também é um acesso difícil para a estrada de barro, e nós estamos em vias de concluir, né, o serviço de pavimentação da estrada que liga Tororomba a Timbó, que sai da RN 063, que é o asfalto, até Timbó, que é o distrito onde tem a lagoa. Então, assim, graças a Deus, muitos investimentos, né, apesar dessa escassez de recursos. Na educação, reforma de escola, né, nunca se investiu tanto na educação. Por mais que nós tenhamos uma escola na área rural, hoje os equipamentos são de primeira qualidade, a escola apresenta um índice de ensino alto, as condições físicas da escola são boas, e nosso investimento na educação também é um nunca visto antes em Nísia Floresta, porque nós trabalhamos de forma planejada e procuramos tirar o máximo daquele recurso público que é do povo de Nísia Floresta e da população em geral. Você tem recebido apoio da bancada federal através da destinação de emendas, né? Muitas prefeituras dependem quase que exclusivamente da liberação de emendas parlamentares para executar obras. Esses recursos, eles têm chegado a Nísia? Graças a Deus, o deputado Rogério Marinho é um parceiro do município de Nísia Floresta. Ele já destinou mais de R$1 milhão desde o início da nossa administração, até uma unidade básica de saúde, um posto de saúde que está sendo construído nesse momento, que eu ainda nem citei, é fruto de uma emenda do parlamentar de R$408 mil, ainda destinou mais 100 mil para equipar essa unidade de saúde quando ela estiver pronta, além de recursos de custeio e manutenção da saúde básica. Assim, não tenho que reclamar em ver o recurso para aquisição de uma ambulância, de um gabinete odontológico, onde também recebemos uma ambulância e um gabinete odontológico do deputado Betinho Rosado, que também tem uma parceria boa com o município de Nísia Floresta. E digo, Alex, que nessa escassez de recursos é muito importante essa parceria com a bancada federal para o município poder ter o poder de investimento. A prefeitura tem realizado um programa chamado Prefeitura na Comunidade. Isso. Em que consiste esse programa? Esse programa foi idealizado por nossa administração, e nós levamos todos os serviços da prefeitura para perto da comunidade. Porque Nísia Floresta tem uma extensão territorial diferenciada. Ela é maior do que Natal em extensão territorial. São mais de 20 distritos, e muitos deles muito distantes da administração, né, da sede do município. Então, uma vez por mês, nós fazemos o Prefeitura na Comunidade em uma região diferente, né, numa comunidade rural. Nesse sábado passado realizamos na Praia de Búzios, onde todas as secretarias estiveram presentes. Secretaria de Ação Social, atualizando o cadastro único, realizando o cadastro de Bolsa Família, no programa de habitação. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo distribuindo mudas, né, para a comunidade, corte de cabelo, atrações culturais, musicais. Secretaria de Educação também fazendo lá a brincadeira com as crianças, biblioteca itinerante. Secretaria de Tributação prestando serviços de IPTU, ISS, emitindo carnês para quem ainda não teve oportunidade de retirar esse ano. Secretaria de Obras, lá com sua ouvidoria, recebendo os reclames da população em relação à iluminação pública, a manutenção de logradouros e praças públicas. Ou seja, nós dispomos lá durante uma semana, e estamos presentes no sábado também, de todos os serviços da prefeitura, dando uma geral naquela comunidade em relação a todos os serviços públicos e também a todos os serviços da prefeitura à disposição do cidadão. É uma edição que vem tendo sucesso
e muita adesão popular, graças a Deus. Prefeito, estou conversando com o Daniel Marinho, prefeito de Nísia Floresta. Nísia Floresta faz parte da região metropolitana de Natal, mas percebe-se pouca integração entre esses municípios. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, Nísia Floresta eu costumo chamar que é a joia do Rio Grande do Norte, porque não é porque eu sou prefeito de Nísia, mas nós temos no nosso município a maior quantidade de belezas naturais do estado do Rio Grande do Norte. São 23 quilômetros de praia, né, começando por Pirangi do Sul, Búzios, Tabatinga, Camurupim, Praia de Barreta. Temos também lagoas, como a Lagoa do Bonfim, do Carcará, Lagoa de Arituba, Lagoa de Alcaçuz, Lagoa de Boa Água, né? Inclusive a Lagoa do Bonfim abastece aí 30% do estado do Rio Grande do Norte, tem um potencial aquífero imenso. Nós temos o turismo de praia, de lagoas, de dunas, né? Temos hotel fazenda dentro do município, temos resort 5 estrelas. Então, assim, por esse lado tem esse apelo turístico, mas por outro lado também tem um apelo que nós precisamos de investimento para aquele turista estrangeiro, o turista internacional, né? E por essa extensão muito grande do nosso município encarece, né, para você portar de infraestrutura de todas essas áreas e todas essas praias e lagoas. Então é uma busca constante por investimentos, por parcerias público-privadas, né, para fazer desenvolver esse turismo diferenciado, que é o turismo para os europeus, que gosta de conforto, né, ele gosta de infraestrutura. É diferente do turista brasileiro, que ele gosta também de desbravar ambientes, gosta de fazer off-road, gosta de conhecer lagoas pouco visitadas. Então o nosso desafio aqui no município de Nísia Floresta é dotar de infraestrutura toda essa gama de belezas naturais que nós temos, né? Olha, qual será... Estamos todos acompanhando uma eleição, né? Mais uma eleição, mais uma eleição geral no Brasil. Como é que está sendo a sua participação nessa eleição? Quem são seus candidatos? Olha, Alex, eu tenho um compromisso, um compromisso de gratidão com o deputado Rogério Marinho por tudo que ele fez, a nossa administração, tudo que ele fez em Nísia Floresta. Nenhum parlamentar do estado do Rio Grande do Norte destinou tantos recursos e tantos investimentos, hoje transformados em serviços públicos, como o deputado Rogério Marinho. Temos também um voto que é para o deputado estadual José Dias, né? O nosso grupo tem 2 estaduais, tem o deputado José Dias e o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, os quais são cientes, né, que nós dividimos o grupo para os 2 que nos ajudam no município, e nós temos esse compromisso com a reeleição deles. Nos demais, Alex, ainda estamos em aberto. Vou ser sincero, não fez parte do grupo do PMDB de Carlos Eduardo, nem fui eleitor de Robson na eleição passada, e ainda estamos para decidir aí quem tem uma proposta melhor para o município de Nísia Floresta. Ok, prefeito de Nísia Floresta, Daniel Marinho, obrigado por sua participação hoje aqui no Cidade Agora. Muito obrigado, Alex, muito obrigado aí aos ouvintes da Rádio Cidade. Até uma próxima. Bom, ficamos por aqui, um bom início de semana a todos, até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. Tchau. Em Brasília, 19 horas.